E é mesmo por aqui que iniciamos a conversa neste Boa Tarde Sporting com Carlos Dobete. Primeiro que tudo, bem-vindo, Carlos, e boa tarde. Boa tarde, saudações leoninas. Assistimos hoje a duas conferências de imprensa, neste caso uma pela Comissão de Fiscalização nomeada por Jaime Mata Soares e também, neste caso, agora, mais recentemente, recordámos também algumas das palavras, neste caso, ditas pelos membros da Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal. Qual é a sua leitura destes acontecimentos? A minha leitura é muito simples mesmo. Como eu sou um homem inteligente, não sei uma língua que eu não conheço, ok? E como eu sou um homem inteligente, eu não sou jornaleiro. Os jornaleiros, burros como são, incompetentes como são, tomam partido de um ou do outro, ok? Porquê? Porque são burros, são analfabetos de pai e mãe. Eu não sou. E como sou um homem inteligente, eu não vou falar de uma área que eu não domino. Uma coisa que eu já expliquei aqui, que é o seguinte, vou repetir, disse a semana passada, eu vou repetir esta semana. Há um quadro numa parede, vem um advogado e diz o quadro para mim é branco, vem o outro e diz o quadro para mim é preto. E eles estão dentro da lei, eles conhecem as leis, que nós não conhecemos, que os jornalistas não conhecem, ok? Portanto, se um advogado diz que é preto e o outro diz que é branco, o mesmo quadro, acho que estão a perceber a metáfora que eu estou a utilizar, não é muito difícil de perceber, um diz que é branco, outro diz que é preto. Então, se dois advogados que tiraram o curso de Direito, são dois advogados, estão a interpretar a lei de forma completamente diferente, não é? Um diz que é a mão, outro diz que é o pé. A partir daqui, como é que eu, que não sou advogado, não sou jurista, como é que eu posso dar palpites e dizer que aquele é que está certo e aquele é que está errado? Eu não posso fazer isto. A jornaleiragem imunda e burra faz isso. Se forem ver, não só os jornaleiros e piores, os tais tipos lá do corral de mulas, touparas e vacas, também fazem isto, dão palpites sobre coisas que eles não conhecem. Ok? Portanto, não sabem, não podem falar. Eu ouvi um lado dizer uma coisa e vi o outro dizer outra, completamente diferente. E são advogados os dois. Portanto, isto agora vou ter que recorrer a um tribunal. Isto acho eu que tem que ser os juízes a decidir, não é? Penso eu que só pode ser assim. E mesmo assim, se um juiz pode chegar ali e dizer assim, não senhor, o quadro é branco. E pode-se recorrer e pode aparecer outro juiz a dizer, não senhor, o quadro é preto. Porque há N casos na justiça em Portugal, e não é só em Portugal, em que os advogados defendem os seus pontos de vista, os seus clientes, se quiserem assim, e depois há um juiz que toma uma determinada decisão, recorre-se e o outro pode tomar uma decisão diferente ou manter essa. Isto faz parte da lei. Portanto, todo o indivíduo que aparecer aqui a dar palpites, dizer este é que está certo, aquele é que está errado, este é que está certo, este é que está errado, tem que ficar calado. Tem que esperar para ver o que é que isto vai dar. Ok? Não podemos andar aqui com burrices. Agora, há uma coisa que eu quero dizer aqui que, com toda a sinceridade, está-me a cansar e eu estou, neste momento, a pensar, não é para fugir de ninguém, que eu não fujo de ninguém, mas estou a pensar parar. E porquê é que eu estou a pensar parar? Estou a pensar, ainda não tomei nenhuma decisão, mas há uma coisa que me está a incomodar muito. Está-me a incomodar muito. Eu quero dizer aos sportinguistas, são minhas testemunhas, que eu andei sozinho a combater as patifarias do Estado lampiânico, sozinho, eu sozinho. Andava sozinho a falar das patifarias que eles falavam, que eles fizeram, o tráfico de drogas da Porta 18, os roubos nos relevados. Algum tempo mais tarde, depois o Porto Canal apareceu, e o Porto Canal apareceu realmente a dizer a mesma coisa e a provar que se calhar eu tinha razão com a história dos e-mails que eles foram mostrar e divulgaram os e-mails. E aquilo tudo veio ao encontro, precisamente ao encontro daquilo que eu andava a dizer, que andei a dizer durante anos. Atenção, que o Benfica, aquilo comanda isto tudo, fazem batota, fazem trafolhices, fazem vigarices no mundo do futebol, e isto tem que ser atacado, isto tem que acabar. E aí, eu dei a cara pelo Sporting, recebi ameaças de morte, sacrifiquei a minha vida profissional, estou nas tintas, ninguém se preocupe com isso, não vou pedir nada a ninguém, mas sacrifiquei a minha vida profissional porque todas as portas dos órgãos de comunicação social se fecharam por causa da maneira como eu defendo o nosso clube, fecharam-se todas, eu sabia que se iam fechar, estou-me nas tintas para isso, ok? Estou-me nas tintas para isso e dei a cara pelo Sporting e sou ameaçado de morte até nas redes sociais, não sei o quê, que eu tenho medo disso, nem durmo a pensar nisso. Mas eu fiz isso tudo pelo Sporting. Agora, estar aqui numa guerra fratricida entre o sportinguista de um lado e o sportinguista do outro. Aquele sportinguista ofende este deste lado ofende aquele daquele lado. Este ataca aquele ataca este. Eu não entro nisso. Porque eu não faço isso, nunca fiz, nem estou a imaginar-me a atacar sportinguistas. Eu não vou atacar sportinguistas. Isso eu nunca fiz, não vou fazer.
Podem dizer mas atacaste aqui há tempos um tipo que foi sócio do Benfica, depois diz que é sportinguista agora, o tal que é marido da atriz pornográfica. Eu ataquei a Sepulha, porque a Sepulha atacou-me a mim primeiro, dizendo ele que moralmente não estava de acordo, ou que a minha maneira de falar moralmente era errada, não sei o que, a maneira de falar. Quem é um tipo que é casado com uma atriz pornográfica para falar de moral, ok? Foi esse que eu lhe dei. Agora os outros, Dias Ferreira, Eduardo Barroso, estavam ao lado do Presidente, deixaram de estar, eu vou ofendê-los por causa disso? Eu vou ofender o Dias Ferreira, o Eduardo Barroso por causa disso? Ou outro qualquer que se mantenha ao lado do Presidente da direção do Sporting, eu vou ofender porque está ao lado da direção do Sporting? Eu tenho lido, não sei se a Mónica já leu para aí, coisas que mandaram e se parem com isso que eu não quero ler mais. Insultos ao Fernando Correia, porque o Fernando Correia aceitou ser porta-voz da direção do Sporting e da SAD. Aceitou ser porta-voz. Eu posso concordar ou não concordar, eu posso discordar, posso concordar, não interessa, ninguém tem nada a ver com isso. A questão é, então se ele toma uma posição, se a posição dele aceitou estar como porta-voz da direção do Sporting, eu vou ofendê-lo por causa disso. Se ele tivesse ido para o outro lado contrário, lá está o Dias Ferreira, Eduardo Barroso, saíram dali, passaram para o outro lado, eu vou ofendê-los por causa disso. Isto faz sentido. Eles têm ofendido um profissional como o Fernando Correia, que até o ouvi ser elogiado várias vezes no Estádio da Luz, quando eu estava na Antena 1 e no Rádio Português, íamos lá fazer relatos e tudo, estavam lá, passavam benfiquistas e eu ouvi várias vezes benfiquistas diziam assim: olha, o grande Fernando Correia, só tenho pena que você não seja do Benfica. Ok? Uma pessoa que é respeitada pelos sócios do Sporting, do Benfica, do Porto, não é? Agora é insultado porque achou que devia tomar uma determinada posição. Certo ou errado, ninguém tem nada a ver, ninguém tem nada a dizer que está certo ou que está errado, é a posição dele, foi ele que tomou aquela posição. Quer dizer, se eu amanhã, se um indivíduo amanhã for jogar para o Benfica, for jogar para o Sporting, tem que ser insultado por causa disso? Isto faz algum sentido? Então, mas não sabem o que é democracia? Até, vamos imaginar que ele tinha ido, tinha sido convidado para porta-voz do Benfica, da SAD do Benfica, e vamos imaginar que ele tinha aceitado ir para lá. Temos o direito de insultar por causa disso? Se ele aceitou, convidaram, ele aceitou. Aliás, há uma pessoa com um cargo importante na direção do Benfica que até é sportinguista. E depois, qual é o problema? Foi convidado para ir para lá, está lá em termos profissionais a fazer o trabalho dele, qual é o problema? Estes insultos que eles têm, eu li alguns, eu não vou ler mais, porque eu não ando nas redes sociais, eu não vou lá. Mas eu li ali insultos que mandam assim, vê lá o que é que andam a falar, a chamar ao Fernando Correia. Eu olho para aquilo e digo assim, isto é justo, isto faz-se. As pessoas civilizadas que têm este tipo de comportamento. Ele quer ir para ali e não concordo. Olha, eu não concordo consigo. Ok, não concorda. Tudo bem. Olha, eu concordo consigo. Concorda, tudo bem. Portanto, esta guerra entre sportinguistas, ofenderem o Fernando Correia, e depois alguém que seja a favor do Fernando Correia vai ofender aquele que ofendeu o Fernando Correia. Sporting, andarmos nisto e temos os nossos adversários, que são inimigos do outro lado da segunda circular, a rirem-se desta guerra e a gozarem, a mandarem todos os dias mensagenzinhas e não sei o quê, a gozar com isto, a gozar connosco, com aquilo que está a passar dentro do nosso clube. Sinceramente, isto está-me a irritar. Esta guerra entre sportinguistas, eu não alinho. Eu não vou alinhar nunca contra o Grupo B, nem contra o Grupo A. Eu sou do Sporting, eu quero o meu Sporting Clube Portugal lá em cima, é isso que eu quero o melhor para o Sporting Clube Portugal. Agora alinhar nisto não. Eu sei que, até eu soube disto, que há um treinador que estava praticamente garantido no Sporting e que eu não sei se não vai recuar depois disto que está a acontecer agora. E já agora, eu pergunto, não estou a tomar partido de ninguém, o meu partido é o Sporting Clube de Portugal. Mas, por exemplo, porque ainda ninguém falou nisto, ainda ninguém perguntou isto ao senhor, mas eu perguntaria, e atenção, eu não vou ofendê-lo, mas eu perguntaria o seguinte: o ex-presidente, o presidente missionário, cada advogado tem a sua posição acerca desse assunto. Eu parece-me que ele está mesmo, quer dizer, que ele pediu demissão, pediu, verbalmente pediu. Agora, o que eu pergunto, e nunca ouvi nenhum jornalista a perguntar a ele, era o seguinte: eu gostava de perguntar, e civilizadamente a perguntar, e não quero, eu reparo que eu não estou aqui a procurar guerras com ninguém. Se ele era contra a direção, porquê que ele não marcou uma Assembleia Geral destitutiva para tirar a direção e depois então ia-se embora ou não? Ele pediu admissão, porquê que ele pediu admissão? Ele não pedia admissão e tinha legitimidade para marcar a Assembleia.
Não é? Ao pedir admissão, perdeu essa legitimidade, segundo eu tenho ouvido dizer para aí a vários advogados. Portanto, porquê é que ele pensou primeiro em sair, antes de pensar primeiro em marcar a Assembleia Geral? É só isto que eu pergunto. Até pessoas, tenho a certeza absoluta, que neste momento pessoas que estão contra a direção do Sporting não me estão a tirar a razão. Porque eu não estou a ofender ninguém, só estou a dizer que se ele de facto tinha poder para isso, para marcar uma Assembleia Geral, para destituir a direção do clube, marcava a Assembleia Geral em vez de falar de demissão dele próprio. Ok? E é isto que eu acho que foi uma asneira da parte dele. Agora, tudo isto que vem a seguir, a partir daqui, tudo o resto é conversa fiada, porque eu não sei quem é que tem razão. Este advogado diz assim, é por aqui o caminho e garanto-lhe que é por aqui o caminho. Veio outro e diz, não senhor, ele está errado, o caminho é por aqui e eu garanto que é por aqui. Até eu, que não sou advogado, é que vou dizer, não, pá, aquele é que está certo, aquele é que está errado. Eu não sei, não tenho competência para isso. Eles é que vão ler as leis, eles é que tiraram os cursos de Direito. Ok? Portanto, eu não consigo perceber isto, não consigo entender, e não consigo entender o que me revolta mesmo é que no tempo em que havia jornalismo em Portugal a sério, ainda há jornalistas, atenção, ainda há jornalistas, e esses que eu respeito, e tenho a certeza absoluta, e de ontem estava a falar com um jornalista, verdadeiro jornalista, que por acaso é até simpatizante do Benfica, olha, já falei demais, até dizer o nome dele, não tenho que ninguém tem nada que saber qual é o clube dele. É um jornalista que é do Benfica, que eu respeito muitíssimo, esse jornalista, que me dizia exatamente. Quando eu lhe disse isto, ele disse, epá, mas eu concordo contigo em absoluto. Eu não posso falar de uma coisa que não sei. Ele até me disse mais. Por exemplo, vamos imaginar, aí há lances no futebol, que ele de futebol não liga nenhuma ao futebol, que sabe pouco de futebol. Ele diz-me, há aqui lances que digam assim, epá, aquele merecia isto, merecia aquilo. Eu não falo disso. Quando me pergunto às pessoas que lá estão, não é? Se acham que é penalti, se não é penalti, se acham que é expulsão, se não é expulsão, eu pergunto porque ele não sabe. E não fala do que não sabe. Ok? Como é que neste caso de direito vou falar de coisas que não sabem? Não consigo entender. E há outra questão aqui. Eu nasci e vivi em Angola. Nasci e vivi em Angola. Vivi lá muitos anos. Alguns anos. Depois vivi 5 anos no Brasil. E agora vivo em Portugal. Por isso eu posso dizer que conheço, de alguma forma, a maneira de estar das pessoas nestes 3 países. Mas, não é? Que vivi, não fui lá passar férias. Vivi 5 anos no Brasil, foi o país onde eu vivi há menos tempo, é verdade, Angola e Portugal. E, portanto, em Angola e no Brasil, que eu percebi, em Angola e no Brasil, os homens são completamente diferentes dos homens em Portugal. São completamente diferentes. Ou, pelo menos há uma diferença fundamental entre eles. É que os homens em Angola e no Brasil falam de futebol, é verdade, mas também falam muito. Tem gente, epá, vocês, caramba, mudem de assunto. Falam de mulheres. A mulher é bonita, não é bonita? As curvas são as curvas, tem boas curvas, não tem boas curvas, não sei o quê. Falam muito disso e tal. Os homens no Brasil e em Angola. Em Portugal, os homens não querem saber das mulheres para nada. Só falam de Bruno de Carvalho. É estranho, não é? É estranho. Pá, mulher, não, Bruno de Carvalho. De manhã, à tarde e à noite. Bruno de Carvalho. Isto é uma coisa, a maneira como eles estão a fazer isto, independentemente das pessoas quererem ou não querer, porque não há ninguém, de certeza absoluta que não há ninguém, eu já falei com pessoas que são contra a direção, não há ninguém que esteja contra esta direção que goste disto que está a acontecer, a não ser aqueles sujeitos que gostam de aparecer nas televisões e vão para lá para se tornarem conhecidos nas televisões, etc. Tirando isso, ninguém está de acordo com isto, porque isto é prejudicial para o nosso clube. Eu ainda agora estavam a falar de um senhor argentino que foi campeão, ganhou a CONCACAF, a taça da CONCACAF, não sei o quê. Ele dizer, que não sabia nada do que estava a passar aqui, mas sabe perfeitamente o que está a passar aqui. Também sabe o que está a passar no Sporting. A notícia que vinha lá dizer que ele estava para ser convidado para ir para o Sporting, não sei o quê, tal. Ele vai aceitar, ele ou outra pessoa qualquer, vai aceitar assim, de repente, aparecer num clube onde dizem que há selvagens que atacam academias e que os adeptos, não sei o quê, que se podem apacar uns com os outros, não sei o quê. Esta imagem que é falsa, chamarem de clube de selvagens ao meu Sporting. O meu Sporting. Porque num universo de 3 milhões e tal de pessoas, há 50 indivíduos que se portam mal e vai tudo para o mesmo saco. Mas esta imagem está a passar lá para fora. Eu continuo a dizer que esta imagem, a sujarem o meu Sporting, é uma coisa que eu não estou a admitir. Mas não pode. Portanto, isto é uma coisa que deve ser resolvida rapidamente cá dentro. Já não me interessa se a razão é da esquerda, se é da direita, se é do centro, se é do meio. Agora, o que eu não quero é que isto continue a acontecer assim. Eu não quero, por exemplo, até uma coisa que eu pedi
e já não vou pedir mais, porque os juízes não ligam nenhuma a isso. Eu pedi, olha, a direção que lá está agora fez um bom trabalho em todos os inícios da época. É verdade que fez. As contratações, jogadores, treinadores, etc. E disse, ok, fiquem quietos só um mês, até eles prepararem isso, deixem preparar a época e depois voltem a fazer barulho se quiserem. Não, senhora, é todos os dias vem isto, mais aquilo, mais aquilo outro. Assim é que a imagem do clube, vamos imaginar, eu não estou a dizer mais nada, vamos imaginar que esta direção já tinha 2 ou 3 jogadores de grande qualidade debaixo de olho e um treinador também muito competente e não sei o quê, para vir para aqui. E que deixava e vem com este clima, com este ambiente. Repito que eu não estou aqui a tomar posição nem pela direção, nem contra a direção. A minha posição é o Sporting Clube de Portugal. E repito também que no que diz respeito às leis, eu não posso falar daquilo que não sei. Ok? Não vou falar do que não sei. Tenho ouvido versões completamente antagónicas de um lado e do outro. E, portanto, onde é que está a verdade? Onde é que está a realidade? Não sei. Eu não posso tomar partido. Agora, falar disso, só a jornaleiragem. Ainda há bocado ouvi uma coisa, por exemplo. O que eu ouvi? Isto é vontade de deitar abaixo. Ouvi um pateta, não sei o quê, o Carvão de Sousa, ou Neves de Sousa, uma coisa assim, qualquer desse género. Um fala assim, que é um fanhoso, que não sei quem consegue ir no microfone. A perguntar, o Bruno de Carvalho tem medo de ir aí? Se eu estivesse lá naquela sala de imprensa, epá, eu não sei, meta ele de mim. Esse tipo tem medo de mim, isso tem. Agora, fazer uma pergunta dessas, tipo, o Bruno de Carvalho está com medo de ir aí. E isto aqui faz uma confusão grande, e repito, atenção, que vão dizer, está a defender o Bruno de Carvalho, não estou a defender ninguém. Mas é assim, o Bruno de Carvalho aparece na sala, nas conferências de imprensa, pá, está todos os dias aparece ali, o que está lá a fazer, para que é que vai lá fazer? Ele não aparece, não apareceu porque está com medo, porque é que ele não apareceu? Está com medo, não apareceu. Eu acho que nesta conferência de imprensa que aconteceu agora aqui à tarde, que eu vi quase toda, não fazia sentido nenhum estar lá o Presidente do Sporting a falar sobre os temas que estavam ali a ser discutidos. Aqueles temas tinham que ser abordados por 2 pessoas da área jurídica, 2 advogados para falarem sobre aquele assunto. E foram buscar 2 professores, professor doutor, à partida têm grande experiência na área, não quer dizer que do outro lado não tenham também, cuidado. Eu estou a dizer que são 2 pessoas que vão falar de um tema que é dessas pessoas, são elas que sabem disso. Vamos imaginar que vamos falar de futebol. Aí se vou lá eu, porque não há nenhum jornalista em Portugal que saiba 1/10 daquilo que eu sei de futebol, da minha área do futebol. Isso aí eu calo-os a todos. Eu digo que esta equipa vai ganhar, que ela vai perder, e acontece como eu digo. E não é bruxaria. Basta olhar para a construção das equipas e quem são os treinadores para saber. Aliás, por falar nisso, só quero dar aqui uma má notícia para Portugal. É que saiu o Lopetegui da seleção espanhola. É uma má notícia, porque a Espanha sem o Lopetegui pode render muito mais do que renderia com ele. Eu já estava a esfregar as mãos de contente, pensando, já estamos apurados e vamos ganhar o grupo. Com o Lopetegui à frente da Espanha, a gente ganha aquele grupo. Com o Lopetegui de bola, coitadito, é 0,5, ok? E, no entanto, vai brilhar no Real Madrid. Claro que vai, no Real Madrid até o Zidane brilhou. Isso aí no Real Madrid, com o plantel que eles têm, qualquer um não pode brilhar. Agora, para nós, foi muito mau ele ter saído, porque a Espanha vai ser mais forte assim. Embora, olhando para aquele plantel também, não sei se vai muito longe, mas com o Lopetegui ia menos longe de certeza absoluta. Mas essa é uma outra questão. Sobre o futebol eu falo, isso é sem problema nenhum. E tudo o que eu digo sobre o futebol, não há nada a fazer, que eles ficam raivosos com isso, porque está tudo gravado, aquilo que eu digo sobre o futebol, bate tudo certo. Ok? Este vai se ingrar, aquele não vai, este não vai. E bate tudo certinho. Essa área eu falo, essa área que eu domino. Agora, nesta área, o advogado diz uma coisa e eu, que não sou advogado, vou dizer é mentira. Não é nada assim, não é nada disso, ela não diz nada disso, eu não posso discutir isso. E vamos aproveitar também para recuperar as palavras de Elsa Tiago Juda nessa conferência que se realizou ao início da tarde no auditório Artur Agostinho. O primeiro ponto, e que ficou claro com as declarações de vontade, com a manifestação que foi feita nesta primeira conferência de imprensa, portanto, da putativa Comissão de Fiscalização, é que o que se pretende de todo não é dar a voz aos sócios. Não é a marcação de Assembleias Gerais, porque reparem, quem manda no Sporting Clube Portugal são os sócios, não é Conselho Diretivo, não são os órgãos sociais, não é, a Assembleia Geral é que manda, não é a mesa da Assembleia Geral. Quem manda é a Assembleia Geral, o mesmo é dizer os sócios do Sporting Clube Portugal. E, portanto, é a eles que tem que ser dada a última palavra, como em Assembleias Gerais.
de acordo, penso que aqui todos os sportinguistas estarão de acordo. Primeira questão, o que se passou, o que hoje foi refletido claramente, e não é preciso ser muito inteligente, basta ter boa fé para o entender, é que o ex-presidente da mesa da Assembleia Geral percebeu algumas coisas. Primeira coisa, percebeu que, de facto, o Dr. Bruno Carvalho e o Conselho Diretivo a que ele preside têm feito um excelente trabalho e que está a ser cada vez mais reconhecido pelos sócios. E, portanto, caso hajam eleições, e portanto estamos a falar genericamente, não vamos entrar depois em mais questões técnicas, eu passarei a palavra aqui ao professor Trindade Barros, que também vos explicará determinadas questões. Mas percebemos que, ao fim e ao cabo, não há interesse em eleições, porque já se percebeu que se o Dr. Bruno Carvalho e o seu Conselho Diretivo, ou o Conselho Diretivo a que ele preside, forem eleições, ganha as eleições. A Assembleia Geral de dia 14, de dia 17, e a Assembleia Geral de dia 21, não há nenhuma decisão judicial, não há nada que diga que são ilegais. Nada. Portanto, ponham vocês os títulos que quiserem. Nas vossas televisões, nos vossos jornais, não há nenhuma decisão judicial que determine a ilegalidade. Podem ser legais, não há sequer essa questão não foi colocada. Agora, há uma questão que é evidente e que o ex-presidente da MAC percebeu. A de dia 23 está ferida de irregularidades do princípio ao fim. E, portanto, pode não ser, pode realizá-la, se ele assim o entender. A questão é que depois, no dia a seguir, obviamente, não há ponta por onde se lhe pegue e, portanto, obviamente, as deliberações emanadas dessa Assembleia Geral serão inválidas. Mas... Entretanto, através do Facebook, o Presidente Bruno de Carvalho já também falou sobre esta mesma Comissão Transitória da Mesa da Assembleia Geral, neste caso sobre a conferência dada ao início da tarde, afirmando que foi esclarecedora e clara, e passando a citar, diz também que uma comissão que não está no Sporting a favor da direção nem contra os ex-órgãos sociais ou os seus membros, mas apenas para defender os associados e a sua vontade. Não se pode deixar que alguns que se acham notáveis queiram desrespeitar a lei, os regulamentos, os estatutos e tirar a decisão do futuro do clube de quem manda realmente nele, os associados, e que amanhã lá estarão a trabalhar normalmente para ainda esta época viverem momentos de conquista e a preparar aquilo que é a próxima temporada, estágios, plantéis, etc., de 55 modalidades. Como nota final, escreve o Presidente do Sporting, quero deixar claro que o meu apelo de revolta significa irem todos à Assembleia Geral do próximo dia 17. E pergunto-lhe também isso mesmo, Carlos, se vê também com preocupação aquilo que é a próxima época, principalmente no que toca à equipa de futebol principal, tendo em conta as rescisões que já chegaram e que podem ainda chegar, não se sabe porque a data ainda não terminou. Como é que tem também encarado esse mesmo tema? É evidente que isso aborrece-me, deixa-me triste, não é? Estar a ver o meu clube neste estado, não é? Estar a fazer isto ao clube, quer dizer, isto, e reparo, eu volto a repetir, eu não estou a acusar ninguém em especial, estou a dizer é isto que está a acontecer no clube, vale a pena, eu não sou nenhuma avestruz, eu estou a ver o que está a passar, e portanto eu estou a ver, é a conversa das televisões, de manhã à tarde e à noite, dizem-me que eu deixei de ver televisão portuguesa, já disse isto há muito tempo. Por acaso, há bocado, chamaram-me para ver isso, e quando eu digo que esta jornaleiragem realmente não percebe nada de jornalismo, eu vi aqui uma coisa muito engraçada, uma jornaleira portuguesa, isto pode depois ir conferir isto ao Jornal das 13, às 13 horas e 24 minutos, na RTP, 13 horas e 24 minutos, uma reportagem que vem provar exatamente aquilo que eu digo, é que há poucos jornalistas em Portugal e há muita jornaleiragem. Esta jornaleira disse assim, hoje, repito, brilhante jornaleira, sempre a gaguejar, como é hábito delas, um barco com 7 pescadores que se afundou perto de Sagres. Então ela foi lá e disse a brilhante jornaleira, assim, foram salvos sem ferimentos e depois foram alimentados, comeram e almoçaram. E depois disse mais, brilhou ela a dizer, disse assim, infelizmente apenas o barco se perdeu. Infelizmente, apenas o barco se perdeu.
13 horas, 24 minutos, vão lá ouvir. O que é que ela gostaria que se tivesse perdido também? A vida dos pescadores? Infelizmente só o barco se perdeu. Disse ela às 13 horas e 24 minutos. Como é que uma coisa daquelas pode ter acesso ao microfone? Pergunto eu. Repito, 13 horas, 24 minutos, Jornal da Tarde, da RTP. É esta jornaleiragem que anda depois a falar do que não sabe e põem-se a falar sobre as decisões dos advogados, etc, etc, etc. O que eu quero dizer é que gostava que a época de facto fosse preparada como deve ser. Já ouvi, inclusivamente, amigos meus, e não tem nada a ver com o clube, não tem nada a ver com o Sporting, não tem nada a ver com o Benfica. Há um juiz meu amigo que me disse que não é do Sporting, mas não é mesmo do Sporting, olhou para aquilo e disse-me assim, olha, se isto me calhasse na mão, ter que jogar um caso estes jogadores, ele só leu a carta de desvinculação do Rui Patrício, não leu mais nenhuma. Leu aquela, porque andou a circular na internet e ele leu aquilo. Né? Ele leu aquilo e disse assim, pelo que aqui está, te garanto que eu não lhe dava razão. Se fosse eu a julgar este caso, eu não lhe dava razão nenhuma. Não vejo aqui nada que comprove que, de facto, ele tem justa causa para rescindir contrato. Dos outros ele não falou porque não leu. O do Rui Patrício ele leu a tal carta que foi enviada. Portanto, esta é uma posição dele. Agora, há advogados que dizem o contrário. Se calhar é capaz de haver um juiz que diga também o contrário. E isto é que é complicado nesta história das leis subjetivas que há em Portugal. Nós temos aqui leis subjetivas que permitem depois aos advogados andarem pelo meio dos intervalos da chuva. Andam nos intervalos da chuva e depois nós não podemos estar a comentar isso. Agora, terem saído aqueles jogadores todos, é evidente que isso faz alguma confusão. E o que me deixa preocupado é que, por exemplo, no handball, o António Areia, jogador de handball, rescindiu o contrato com o Benfica, alegando justa causa, e assinou com o Futebol Clube do Porto, em 2015. Ora bem, o Tribunal da Relação de Lisboa considerou que não houve justa causa e condenou o jogador a pagar uma indenização ao Benfica. Agora, ou seja, 3 anos depois. Cuidado, estas decisões dos tribunais depois saem 3 anos depois. Vamos imaginar que os jogadores do Sporting que rescindiram com justa causa não têm justa causa. Segundo aquilo que me disseram, não têm justa causa, já ouvi também dizer que têm. Portanto, eu não sei. Ok? Não havendo justa causa, pela explicação que este juiz me deu, não há mesmo justa causa. Pela explicação que esse juiz me deu, não há justa causa mesmo. Ok? E o juiz sabe mais do que eu. E repito, não é do Sporting. Ok? Até é do clube do outro lado. E, portanto, me está ali a falar com um juiz independente. Ok? Deu-me essa opinião? Ok, tudo bem. Agora, aquilo que eu acho é que, se eventualmente eles decidiram sem justa causa, daqui por 3 anos ou 4, aparecem os tribunais a dizer, sim senhor, realmente não havia justa causa, vou ter que indenizar o Sporting daqui a 3 ou 4 anos. É isto que me preocupa. Porque se estas coisas fossem decididas fossem já decididas, mostrem-me lá o que é que há aí, o que é para aí. Mostrem lá provas, quais são as provas. Se há provas, eu ouvi uma procuradora dizer, ou pelo menos li, não sei se a senhora disse isso ou não, dizer que aquilo que o presidente do Sporting disse instigou a irem lá bater. Quer dizer, vamos lá ver, não vamos por aí. Por aí não. Por aí já não. Por aí não. Ele pode ter dito muitas coisas com as quais eu não concordo, escrever coisas com as quais eu não concordo, tudo bem. Agora, quer dizer, se eu disser assim, a equipa jogou mal, há um meio dos adeptos vão lá bater nos jogadores, a culpa foi minha que disse que a equipa jogou mal. Não vamos por aí. Não vamos por aí. Se for provado, segundo este juiz me disse, se for provado que de facto foram lá cumprir ordens do presidente do Sporting, aí sim há justa causa e o presidente do Sporting vai ter um problema grave. Caso contrário, não há justa causa nenhuma, segundo esse juiz, que sabe mais que qualquer jornalista português. Ok? Pronto. Agora, é capaz de aparecer outro juiz a dizer o contrário. O meu drama aqui nesta história é que mesmo que decidam a favor do Sporting, a decisão vai chegar aqui, se for igual ao do António Areia no handball, ele também vai recorrer. Depois ainda há mais essa, depois recorre. 3 anos depois sai a decisão. Se a decisão não lhe agradou, ter que indenizar o Benfica, recorre. Se calhar vão ser mais 3 anos. E eu estou convencido que o António Areia, quando nascer o seu segundo neto, vai finalmente ficar decidida a situação, já ele está com 2 netos ou 3 netos, já não joga há muito tempo, tal coisa, já anda de bengala, saiu a decisão final. Não é? Os tribunais demoram uma eternidade a decidir estas coisas. Quando eu acho que isto aqui, até se calhar devia haver um tribunal desportivo a resolver isto, desde que não fosse um tribunal desportivo comandado pelo Estado lampiânico, que também há esse problema, não é? Há esse perigo. O Estado lampiânico comanda o Conselho de Disciplina, comanda uma série de coisas, comanda o IPDJ, comanda isto tudo, e portanto aí também era complicado. Portanto, os tribunais
os outros tribunais têm uma série de assuntos para tratar e também não podem ultrapassar tudo aquilo que já lá está para pôr o futebol em primeiro plano. Eu também consigo entender isto. Agora, que demora muito tempo, demora. E isso preocupa-me, claro que me preocupa. Preocupa-me que só daqui a 2 ou 3 anos é que se saiba se o Sporting tem razão ou se são os jogadores que têm razão. Pronto, é isto. Agora, eu sinceramente não acredito. Se algum dia me dissessem, ou fosse provado, olha, foi o Presidente do Sporting que os mandou ir lá bater nos jogadores, epá, eu não acredito nisso. Se eu acreditasse numa coisa dessas, epá, eu passava a ter-me como o maior inimigo dele. Isso aí. Agora, por ter escrito não sei o quê lá o post a dizer que são meninos mimados, isso faz com que... isso foi o que desencadeou os adeptos... Epá, por amor de Deus. Repito aquilo que já disse várias vezes. Então, os assaltantes dos bancos, os ladrões que andam aí nas ruas a assaltar e a roubar os carros, os tipos do carjacking e não sei o quê, são todos inocentes, coitadinhos. Eles só andam a roubar porque o governo português não lhes dá empregos com salários suficientemente bons para eles não precisarem de roubar. A culpa não é deles. Eles estão inocentes, coitadinhos. A culpa é do governo português que não lhes dá o Estado. Não, não é. A culpa é deles porque é a formação moral deles que os leva a roubar e a matar e a traficar drogas e outras coisas do género. Não tem nada a ver com o governo português. Embora o governo possa ter culpas, os governos portugueses possam ter culpas de haver pessoas com reformas de 300 euros que não chegam para comprar remédios e têm que optar entre comprar o remédio ou comprar o pão, que são reformas miseráveis que as pessoas têm. Porque descontaram pouco porque ganhavam pouco, ok? E, portanto, não é um governo só que tem que resolver isso. Isto tem que ser resolvido ao longo dos tempos. E, portanto, essas pessoas que têm os 300 euros não vão roubar, não vão saltar bancos. A sua esmagadora maioria. Portanto, não é por aí. Não vamos culpar o governo por causa dos assaltos. Então também não culpem o presidente do Sporting por ter escrito lá não sei o quê, que os jogadores não estiveram bem, que eles foram assaltar a academia. Por aí não entra. Se ele, de facto, tivesse mandado isso, se isso fosse provado, o maior inimigo dele era eu. Seria eu. Caso contrário, não entrem por aí. Há coisas que ele escreve que eu não concordo, há coisas que ele diz que eu não concordo, mas, para finalizar, quero só dizer aquilo que disse no princípio. Eu estou a pensar seriamente na hipótese de me retirar, estou a pensar nessa hipótese porque não entro nunca numa guerra entre sportinguistas. Eu adoro, os sportinguistas são a minha família é do Sporting, é o Sporting, é isto que eu gosto, é desta gente que eu gosto, quero todos do mesmo lado. Tudo bem, podem até, se calhar, vamos a eleições, eu quero que os sócios vão lá, deem a palavra aos sócios, para os sócios decidirem o que é que querem, para irmos lá decidir, mas civilizadamente, olha, eu sou a favor disto, sou a favor daquilo. Agora, guerras entre sócios do Sporting, entre adeptos do Sporting Clube de Portugal, eu vou participar numa guerra de sócios do Sporting, adeptos do Sporting, estando de um lado ou estando do outro? Nunca. Nunca. Viva o Sporting.